Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá, seja a reação. Então nós temos aqui, ó, monóxido de carbono gasoso reage com água gasosa formando dióxido de carbono e gás hidrogênio. Tá vendo que a tabela aqui, pessoal, ele já formou aqui a tabela, fica até mais fácil da gente visualizar, né? Ó, concentração de CO, concentração de água, concentração de CO2 e concentração de H2. Tá vendo que no início eu tenho uma concentração A, seja ela qualquer, aqui de monóxido de carbono, concentração B de água, formando. Tá vendo que no início eu tenho zero de CO2 e zero de H2? Isso é extremamente importante para a gente montar qualquer tipo de coisa. Ou seja, no início, nós não temos absolutamente nada de produto. A gente tem todos os reagentes e não temos nada de produto, tá legal? Então aqui, pessoal, tá vendo que no equilíbrio ficou X, né, de CO, Y de H2 e formou Z de CO2 e Z de H2. Por que isso daqui, pessoal? Tá vendo que em relação a isso, primeiramente, o que a gente tinha que ver aqui na equação, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Tá balanceada. Então a gente sempre verifica o balanceamento. É importantíssimo isso, verificar o balanceamento. Verificando o balanceamento, o que ocorre aqui? Tá vendo que um de monóxido de carbono forma um de dióxido de água para um de gás hidrogênio, assim como a água, um mol de água, forma um mol de CO2 e um mol de H2. Entenderam a sacada aqui? É isso que a gente tem que ter em mente. Tá? Um para um. A proporção estequiométrica, um para um para um para um. Tá bom? Então fica mais fácil a análise aqui. Aí ele pergunta: no equilíbrio é necessário que. No equilíbrio, pessoal, a gente tem que ver o quanto se consome dos reagentes e o quanto se forma de produto. Tá vendo que o que forma de produto é Z e Z? Ou seja, eles vão ser formados nas mesmas concentrações. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, se gastou 10 de monóxido de carbono, vai formar 10 de dióxido de carbono e 10 de água. Beleza? Sempre assim? Sempre assim. Para a gente ter que ter essa noção. Então, eu vou analisar aqui o equilíbrio dos reagentes, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, concentração de monóxido de carbono. Não vai ficar assim? É sempre o início menos o quanto reage. Tá? No equilíbrio aqui, a gente vai utilizar isso para formar, certo? Então, ó, quanto que nós temos no início de monóxido de carbono? Não é A menos X vai ser igual a quanto? O quanto se forma de Z. É o quanto se forma dos nossos produtos. Tá legal? E quanto que é? Mas por que eu não coloquei 2Z? Porque, ó, a gente tem que pensar. Z é o quanto que vai se formar de dióxido de carbono e o quanto que vai se formar de H2. Ou seja, só para a gente ter uma noção, se nós tivermos um consumo de 10 de monóxido de carbono, quanto que vai formar de gás carbônico? 10. Quanto que vai formar de H2? 10. Não é 2Z, e sim apenas Z. Entenderam a sacada? E se nós pegarmos aqui em relação da água, ó, da água é o quê? H2O vai ser B menos Y igual a Z. Tá vendo? Igual a Z. Nesse caso, vai ficar como, pessoal? Qual a alternativa? Vamos ter que olhar a alternativa e a gente vai por eliminatória. Então, vamos aqui, ó. X mais Y igual a 2Z? De jeito nenhum, não pode ser. B menos Y, opa, mas igual a 2Z? Não pode. Certo? No equilíbrio, não. É o quanto temos no início e o quanto que reage. C, olha lá, A menos X igual a Z, achamos, né? Acertamos a alternativa correta, é a C. Tá legal? D, X igual a Z, não pode ser. Não necessariamente. A gente não pode ter vamos dizer que essa análise, tá? A gente não pode ter essa análise. E X igual a Y também não, porque ele não está fornecendo valores, tá? Supondo que se eu tivesse, vai, em questão aqui, só para explicar aí.
tá? Supondo, nós temos 10 de A e 5 de B. Tá vendo que já tá diferente? O quanto que vai ser consumido aqui? Tá? O quanto que vai ser consumido ali? Pode ser, tipo, 3 de água. Se vai ser consumido 3 de água, vai ser consumido 3 de CO também, não vai ser? Se eu tinha 10, fiquei com 7. E se eu tinha 5 na água, vai ficar com 2. Então, por isso que a gente não pode associar x com y. Não podemos associar x com y, tá certo? Então, por esse motivo que a alternativa C é a alternativa correta. Tá certo, pessoal? Então, já levei muito tempo aqui explicando, não é um exercício tão difícil assim, tá? Mas eu tive que explicar exatamente como são as coisas pra gente ter essas sacadinhas, tá bom? É de extrema importância. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente, compartilhe esse vídeo, é importante, né? Ajuda a engajar bastante o vídeo. Se você chegou até aqui, coloca a hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio, tá certo, pessoal? E se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade de alguma série, vocês querem que eu faça alguns vídeos de curiosidade, aquilo que vocês queiram que, né, entender do mundo de ciências, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já vou montando essa série de vídeo para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!